Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao último episódio. De Romanos. Na série da Cartas à Igreja. Olá, gente. Eu acho que vocês vão saber mas se eu falar, guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Tchau! Estão entretidos. Romanos capítulo 16, bora lá. Recomendo-vos nossa irmã Fibe, ou Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais do Senhor de modo digno dos santos e ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Priscila, ou Prisca, e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Eu amo essa parte não só instrutiva, mas relacional das epístolas de Paulo. É uma coisa linda de ver, né, a galera desenrolando em prol do evangelho desde sempre. O tipo de amigo que arrisca a própria vida. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles, no caso Priscila e Áquila. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, o Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia. Isso aqui para você, né, que está procurando um nome para o seu bebê. Esse capítulo aqui. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões. Aqui vem não só a parte relacional, a parte instrutiva. Colocam obstáculos ao ensino que aprendestes, afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. De novo, eu acho interessante, diante de toda a instrução do próprio livro, quem coloca obstáculos em relação ao ensino e ao crescimento em Cristo, né, demonstra uma desonra para com Cristo, porque nós somos comandados a fazer isso de maneira que não impõe obstáculos humanos. Né? Obviamente, aquele que rejeita obedecer à palavra, né, está tropeçando na própria palavra, mas nenhum obstáculo lhe foi imposto, nenhuma dificuldade, né, não proveniente das escrituras lhe foi imposto, apenas da rejeição da carne. Então, é o nosso trabalho não colocar obstáculos e barreiras no caminho do ensino de Cristo. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosipatro, meus parentes vos cumprimentam. Eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimenta-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, com todos vós. Amém. E aí, as palavras finais de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. A revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, agora manifesto, dado a conhecer a todas as nações. Meu amigo, eu queria, com essas palavras, que a gente terminasse esse estudo, a carta aos Romanos, de uma maneira
prática, mas encorajadora no que diz respeito a pregar as boas novas. É interessante esse mistério e a gente vê ao longo do livro a maneira como Paulo ele traz o Antigo Testamento, ele traz profecia e ele mostra, né, ele com seu plano de fundo farisaico, muito legal de ouvir, ele mostra como, né, a palavra, os salmos, os profetas convergem em Cristo e apontam para Cristo e para a nova aliança. E isso é algo glorioso e algo que fortalece a nossa fé, obviamente fundamenta a nossa fé, ver a palavra de Deus apontando para o que vivemos, é por causa da palavra de Deus que vivemos o que vivemos. Então é interessante a gente, né, ver a profundidade disso. E quando a gente se expõe a isso, a fé é fortalecida, né? E é algo que eu quero realmente encorajar você a fazer com seus amigos, talvez que não sejam cristãos ou que sejam novos na fé, né? Que você tem intimidade de fazer isso, é ler a Bíblia. É estudar a palavra de Deus, porque essa exposição, né, ela traz convicção. Então, 2 convites que eu queria fazer, eu acho, conforme nós terminamos Romanos, né? Primeiro, é muito legal ver toda a vida da igreja, né, as partes relacionais, não somente instrutivas de toda essa conversa aqui, né, de Paulo conversando com os romanos. A gente aprende muito aqui no como deve conduzir, pelo que devemos orar, né, como tem que ser o nosso coração diante da expansão da obra de Cristo. Mas de tudo isso, realmente, a série Cartas na Igreja, ela começou com um convite, né, algo queimando no coração de que nós como igreja possamos ter um retorno à palavra de Deus, porque, cara, acontece cada coisa não bíblica por aí que é assustador. Nós precisamos ter um retorno à palavra de Deus. E igreja é o coletivo de discípulos de Jesus. Então, quando 2 discípulos, 2 ou 3 reunidos, eles crescem estudando a palavra de Deus, a igreja é edificada. E segundo, convite não só de um retorno à palavra. É interessante quando a gente faz um estudo aprofundado e a gente percebe contexto histórico, a gente percebe contexto geográfico, a gente percebe contexto literário, né? Como o contexto e o pretexto, eles iluminam o texto. E quantas vezes a gente lê a Bíblia e não se pergunta quem é aquele nome, onde é aquela região, e às vezes a gente acaba não mergulhando e buscando entender as coisas como convém. Meu convite é que nós, como uma geração que ama Jesus, que nós possamos ser uma geração interessada na palavra de Deus a ponto, né, de gastar tempo com ela, de levar os nossos amigos mais profundo para ela, de ser, né, aquele tipo de amigo que chama a galera para um estudo bíblico em casa, que participa nas escolas bíblicas da igreja e que busca não somente enriquecer e encher-se do texto, mas crescer no conhecimento do contexto. É um excelente lugar para começar e a gente sempre tem como tarefa de casa assistir o vídeo do Bible Project, do overview da carta. É um overview simples, contextual, muito legal, né? Mas você vai encontrar comentários e comentários, guias e guias, mas que cresçamos no conhecimento da palavra de Deus para que possamos ser útil para mútua edificação, pregar as boas novas para fortalecer os fracos na fé. Deus te abençoe. Fica por aqui a Epístola aos Romanos. A gente se vê no próximo episódio de Cartas à Igreja, onde, se eu não me engano, preciso checar talvez, mas eu acho que cronologicamente a próxima seria Efésios. É nóis, Deus abençoe, até a próxima.